Glória seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, boa noite. Sejam bem-vindos, amém, para a nossa primeira aula bíblica, amém. Começamos hoje, vamos até o dia 30 de setembro, amém, com aulas online e também com temas de estudos variados para a glória de o Senhor Jesus irá falar conosco através do ensino bíblico, amém? Pegue aí a sua Bíblia, um caderno e esteja também com a sua caneta em mãos. Eu vou aguardar os nossos irmãos chegarem, amém? Para juntos aprendermos a palavra de Deus. O nosso aqui é a Bíblia, é a palavra. Porque a palavra de Deus direciona os nossos passos, direciona os nossos caminhos. Então, sejam bem-vindos, amém? Sintam-se à vontade para aprender a palavra de Deus, porque todos nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque ela é a única que nos instrui, a única. Através da palavra nós temos vida em Deus. Através da palavra nós temos graça em Deus. Nós temos saúde espiritual em Deus. Porque é através de Deus que nós estamos de pé. Através de Deus que nós temos o fôlego da vida. Através de Deus que o nosso coração bate. Através de Deus que temos saúde para caminhar, temos saúde para andar, temos saúde para trabalhar, temos saúde para cultuar a Deus, temos saúde para a tua palavra. Grande é o nome do Senhor, por isso estamos alegres, porque a fidelidade de Deus dura para sempre. Amém? Vou aguardar os nossos irmãos chegarem, para que possamos juntos aprender a palavra do Senhor. Creio que logo estaremos aí atualizando novas ferramentas, amém, para estudos bíblicos, amém. E eu creio que será uma bênção para a glória de Deus. Hoje o tema, o assunto a qual eu estarei aqui falando, será um assunto muito importante. O tema de hoje, o caráter de um homem separado por Deus. O caráter de um homem separado por Deus. Este será o tema a qual estaremos aqui abordando nessa noite. E o texto a qual eu vou usar para a nossa aula está no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 6. Será o capítulo 6 que eu estarei lendo para a nossa aula bíblica nessa noite. Amém? Como eu tenho dito para os irmãos, o estudo bíblico será no máximo 40 minutos. Amém? 40 minutos no máximo de aula. E amanhã, querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã das 10 horas da noite. Então amanhã será às 22 horas o estudo bíblico online. Tá? Colocando logo o banner, tá bom? Da aula de amanhã. E eu creio que será uma bênção para a glória de Deus. Sejam bem-vindos e vamos crescer juntos no conhecimento. Porque nós vivemos hoje um tempo, meus irmãos, deixado a sã doutrina, como eu sempre falo nos vídeos de aula, muito de Deus de lado. Muitos têm deixado os princípios. E isso é um grande perigo. É por isso que hoje há esfriamento na igreja. É por isso que hoje não há mais Bíblia pregada na igreja. É porque as pessoas querem viver uma moda antiga. Qual é essa moda antiga? Uma moda que não tem Bíblia. Você quer seguir a verdadeira moda? Olhe para a Bíblia. Essa moda nunca falha. Nessa moda não tem vaidade.
As outras modas tem heresia, tem bagunça, mas a Bíblia, ela jamais sai de moda. Ela é a palavra de Deus. Aqui já tudo que os estudos bíblicos online, eu estarei colocando eles também no canal do YouTube, tá bom? Durante esses dias estaremos colocando os vídeos no YouTube, e querendo Deus, eu creio que a internet não vai dar problema. Eu estarei gravando o vídeo sem estar no online, tá bom? Colocarei no YouTube e depois compartilharei aqui na página, tá bom? Mas nós não vamos deixar de aprender. Esses tempos agora era para nós termos terminado a aula. Infelizmente a internet não estava muito boa, mas diante esses dias que nós vamos ter de estudo bíblico, eu vou estar concluindo, amém, as outras 3 aulas. E eu creio que será uma bênção de Deus. Meus irmãos, vamos para a nossa aula. Primeiro eu quero orar, amém, agradecer a Deus pela oportunidade que está nos dando para juntos aprendermos mais um pouco a tua santa palavra. Deus abençoe você que está abrindo aí a porta da sua casa para que essa palavra seja pregada, para que esse ensino seja transmitido à sua vida, possa edificar a sua casa, o seu ministério para a glória de Deus. Porque todos nós dependemos da doce palavra do Espírito Santo. Todos nós dependemos da palavra para poder prosseguir. Se não for a palavra de Deus, nós não podemos sequer dar nenhum passo. Mas com a palavra de Deus em nossa vida, nós iremos caminhar. Tempo onde as pessoas têm deixado de orar, têm deixado de estudar, têm deixado de aplicar os ensinamentos bíblicos em sua vida. Porque, sinceramente, a maioria das pessoas hoje tem preguiça. E a preguiça, irmão, é uma doença que precisa ser tratada através da palavra de Deus. Então não tenha preguiça de estudar, mas queira a cada dia ser um obreiro aprovado pelo Senhor, obedecendo a sua palavra e sendo a cada dia um servo prudente para a glória de Deus. Amém? Nós iremos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, amém, pelo esse primeiro dia de aula, a qual Ele está nos concedendo, e vamos continuar, amém, dando o nosso ensino para a glória de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo primeiro dia de aula bíblica, Senhor. Pai, nos sustenta, Senhor, durante, Pai, esses 29 dias que terão ainda pela frente, aonde vamos aqui aprender mais um pouco da sua. Meu Deus, nos conduza, Pai, nas águas tranquilas do Teu Espírito Santo. E eu creio, Senhor, que tudo será para a Tua glória e para o Teu louvor. Porque sabemos, ó Pai, que somos pó, e para o pó nós iremos voltar. Mas enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, nós queremos, ó Pai, falar da palavra gerações, para que os próprios irmãos, as gerações que virão, possam ser abençoadas pelo ensino bíblico. E eu creio, Senhor, que o Teu nome será glorificado. Nos ajuda, nos dá sabedoria, abra o nosso entendimento para aprender a Sua palavra para a glória de Deus. O nosso objetivo, Senhor, não é curtida, não é a destino, mas é, Senhor, a Tua palavra sendo falada com autoridade para a glória do nome do Pai, para a glória do nome do Filho e para a glória do nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sem demora, vamos para a nossa aula bíblica. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 8, tá bom? Para a glória do Filho de Deus, texto sagrado. No ano em que morreu,
ó rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui a pergunta de Isaías acerca da glória de Deus que ele viu no templo. E os meus olhos viram o Rei. Essa palavra é muito maravilhosa e poderosa. Olha o que Isaías vai dizer. Observe: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías contemplou o verdadeiro Rei, o Senhor, o majestoso, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, um tipo de um alicate, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Aqui é o serafim dizendo para ele: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqui é uma pergunta. Amém? A Isaías diz: então disse eu: eis-me aqui, envie a mim. Graças ao Deus da Bíblia. Aqui a glória de Deus sendo revelada na vida de Isaías. Esse chamado a qual Isaías recebe é um chamado especial, é um chamado da sangue de Deus, é um chamado profético. Começou com uma visão de santidade. Observe bem que Isaías, ele contempla a santidade de Deus. Observe que Deus, antes dele levantar Isaías para ser um profeta, observe que o título do capítulo 6, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Deus, através da glória revelada no templo, Isaías foi para o templo, e no templo a glória de Deus é revelada para ele. E observe bem que quando Deus revela a sua glória na vida de Isaías,
Isaías contemplou o templo cheio de fumaça. O séquito enchia todo o templo. Isaías estava no meio de uma fumaça ou no meio de uma nuvem. Ele contemplou o Senhor dos Exércitos assentado no trono. Isaías reconheceu e ele teve em mente quem ele está. É santo, absoluto, único, verdadeiro e majestoso. Observe que Deus, através da sua glória revelada na vida de Isaías, Deus ele vai mudar o caráter, Deus vai mudar a forma de pensar daquele homem. Deus queria fazer de Isaías um profeta consagrado que tivesse a palavra de Deus sobre ele. Deus precisar mudar a vida de Isaías. Deus precisava endireitar as veredas de Isaías. Por quê? Porque antes de Deus levantar Isaías para ser um profeta escolhido, observe que ele já profetizava antes do chamado. Ele disse: ai do povo, ai da nação. Mas quando ele contempla a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o dos exércitos. Deus só não ia mudar a sua forma de falar, mas Deus também ia mudar a sua forma de agir. Deus também ia mudar a sua forma de falar. Deus também ia mudar a sua forma de pensar. Deus ele vai mostrar para Isaías que precisava passar pela reforma espiritual. A reforma espiritual é quando Deus se revela para o homem e Deus começa a mostrar para o homem a sua santidade e mostrar para o homem que o homem precisa se arrepender e reconhecer a gloriosa, eterna majestade de Deus. Observe bem, meus irmãos, que Isaías contempla os serafins. Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. E ele contempla os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías contempla esse brado, quando ele contempla esse clamor, ele vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando Isaías está diante a glória de Deus, ele reconhece: eu sou pecador, eu sou falho, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, o primeiro reconhecimento foi: eu sou pecador, e os meus olhos estão diante a presença gloriosa de Deus. Isaías, naquele momento, Isaías sentiu a sua carne trêmula, porque ele contemplou a glória de Deus. E a Bíblia diz, observe bem, que ele diz: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Isaías está contemplando o próprio Deus assentado em seu glorioso trono. E a Bíblia diz que ele viu um dos serafins voou para mim trazendo na mão. O serafim não estava trazendo apenas a brasa. O serafim não estava trazendo na mão apenas a brasa. Ele estava trazendo a santidade de Deus para a vida de Isaías. Então Deus, ele ia santificar Isaías para o teu propósito. Então precisou Deus revelar a sua glória na vida de Isaías para fazer dele uma nova pessoa. Observe bem, andar com a palavra de Deus é preciso ter caráter. Então Isaías estava recebendo uma autoridade. A brasa só não tinha fogo, a brasa só não tinha santidade, a brasa tinha palavra, a brasa tinha cura para a vida de Isaías. Deus estava purificando a vida de Isaías para ele ter um verdadeiro. Por quê? Porque através da palavra que estaria na boca de Isaías, ele ia pregar contra o pecado de Israel. Observe que para o homem poder pregar contra o pecado, é preciso ele ter um caráter forjado na palavra de Deus. Não pense você que ser profeta é profetizar apenas. Ser profeta é ter caráter. Ser profeta é ter palavra de Deus. Ser profeta é andar em prudência com Deus. Ser profeta é de relacionamento verdadeiro com Deus. Deus ia levantar Isaías para anunciar as suas palavras. Foi por isso que Deus o santificou. E o homem santificado por Deus, as palavras de Deus estarão ardendo em sua vida, estarão ardendo em teu coração, estarão ardendo em teu espírito. A palavra de Deus estava ardendo no coração de Isaías. Irmãos, é muito sério isso. Quando a palavra de Deus, ela arde no coração do homem, o homem terá atitude verdadeiras. Observe, Deus estava colocando verdade na vida de Isaías. Irmãos, o que mais está faltando hoje na vida de muitos pregadores, na vida de muitos que se acham ser profeta, é verdade. Porque se o homem não tiver verdade, o homem não será cheio da plenitude de Deus. É ser cheio de Deus, é pular, é gritar, é falar em línguas. Não, ser cheio de Deus é dar bom testemunho, é pregar a palavra genuína, é pregar a palavra que confronta o pecado, para o homem abandonar o pecado e viver uma vida para a glória de Deus. Deus estava colocando compromisso na vida de Isaías. Porque se o homem não tiver um compromisso com a palavra, ele é vazio. Deus, ele quer pessoas competentes que tenham compromisso com a sua palavra. Então, estava colocando compromisso na vida de Isaías. Terceiro tópico, Deus estava colocando santidade. Primeiro, o homem de Deus precisa andar em santidade. Se não houver santidade, não há palavra de Deus na vida do homem.
Então, para o homem ter a palavra de Deus, ele precisa andar em santidade. Isaías precisava andar em santidade com Deus, porque a palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos liberta de todo o pecado. O homem tem que reconhecer que a palavra de Deus, ela liberta o homem do pecado, tira o mundo de dentro do homem e coloca o reino dentro do homem. Então Deus coloca o reino dentro de Isaías. Então Isaías está renascendo, vivendo uma nova etapa no teu ministério. Quarto, Deus estava fazendo dele um servo separado para o teu propósito. Deus, quando separa o homem, Deus separa o teu propósito. Então, Deus nos chamou para o teu propósito. Então, precisamos andar no propósito de Deus. Irmãos, se o homem anda no propósito a qual Deus o chamou, ele se torna uma pessoa vazia. Então Deus não queria que Isaías andasse vazio. Deus queria que Isaías andava cheio da sua palavra. O homem que tem a palavra de Deus na tábua do teu coração, ele pratica. Observe, a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é praticada, ela vai gerar sobre o homem o quê? Vida. Isaías teve também honestidade. Separado por Deus, precisa ter honestidade. O caráter de um homem separado por Deus tem que ter honestidade, sinceridade, prudência. Por quê? Isaías não podia andar nos seus próprios caminhos. Isaías não ia falar suas próprias palavras. Isaías ia falar as palavras de Deus. Então, as palavras de Deus estavam sobre a vida de Isaías. Anote isso. A palavra de Deus precisa estar sobre nós. Porque se a palavra de Deus não estiver sobre o homem ele se torna uma pessoa morta. Então, quando a palavra de Deus, o homem é vivo para ver uma vida vitoriosa para a glória de Deus, através da sua palavra. O homem precisa ser submisso. Isaías teve submissão às ordens. Isaías era um homem de oração. A palavra da verdade estava no coração de Isaías. Vamos lá. Quando a palavra de Deus está sobre o homem, Deus transforma, Deus restaura, Deus levanta, Deus capacita, Deus renova, Deus limpa, Deus chama, Deus escolhe, Deus faz do velho o novo. Deus não brinca de ser Deus. Deus não falha em sua palavra. Deus também não muda. Isaías era uma nova pessoa para a glória para a glória de Deus. Então a palavra de Deus estava sobre a boca de Isaías. Temos aqui mais 7 minutos. E nesses 7 minutos eu quero que você entenda. Deus, ele mudou o caráter daquele homem. E ele foi uma nova pessoa para anunciar a palavra de Deus. É preciso que nós viemos ter em mente. Sem a palavra de Deus não há como nós caminhar. Assim como Deus escolheu Isaías para profetizar, nós precisamos valorizar também a palavra de Deus. Nós não podemos andar da nossa maneira, mas precisamos andar da maneira de Deus. Observe que no versículo 8, ele ouve uma voz, então ele ouve uma conversa. Deus estava conversando com alguém.
ninguém. E observaremos que Isaías ouve a conversa de Deus, e na conversa ele ouve Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envie a mim. Isaías disse: Deus, eu sou teu, envie a mim. Então Isaías reconheceu quem estava o chamando era Deus. Não deixe de orar, estude a palavra. Precisamos andar com a nossa mente focada no reino do céu. Isaías pregou somente a palavra. O caráter de um homem que anda com Deus deve estar de acordo aos princípios bíblicos. Isaías, ele era bíblico, e por isso que ele tinha um caráter forjado na palavra de Deus. Amém? Nessa primeira aula é resumida, amém, em poucas palavras, porque teremos aí bastante dias pela frente, mas eu creio que essa pequena introdução está lhe edificando para a glória do Filho de Deus. Amém? Quero fazer uma oração, amém, agradecendo a Deus, e daqui a pouco estará disponível no YouTube também este primeiro ensinamento para a glória do Senhor. Amém? Oremos ao Pai e damos graça ao seu nome. Deus, te agradecemos pela primeira aula, Senhor. Deus, que o Senhor possa iluminar a vida, Senhor, de cada irmão e de cada irmã, através, ó Pai, do ensino bíblico, porque a tua palavra, Senhor, é que faz do homem uma nova pessoa para a sua glória. Senhor, meu Pai, escolheu Isaías para ser profeta. O Senhor transformou a vida daquele homem e fez dele, Senhor, um mensageiro da verdade. E que nós possamos, como igreja, Senhor, andar com a verdade do Senhor em nossa vida, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra para a glória do teu nome. Amém? Deus seja glorificado por essa noite em tua presença. Quero aqui dar o encerramento, amém? E que Deus possa abençoar aos irmãos de uma forma especial para a glória do Filho de Deus, amém? Os irmãos viram aí na descrição, eu coloquei aí um trecho de uma pequena mensagem, amém? E eu creio que o Espírito de Deus está sendo glorificado. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até amanhã às 22 horas para a glória de Deus. E amanhã estarei falando aqui sobre o chamado do profeta Jeremias. Amém? Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Tentando encerrar aqui, meus irmãos. O negócio, o celular travou. Eita glória, travou aqui.